Olá, muito boa noite. Boa Boa noite a noite, boa todos. noite. Espero que vocês estejam bem por aí. Nossa primeira live aqui no LinkedIn da Wellbeing Now. A gente está bem feliz, né, de fazer isso com o Miguel aqui, que é um guest super especial aqui para a gente. E num tema super importante, muito em alta e que a gente queria muito trazer realmente essa reflexão aqui para todos vocês. Né? Vai ficar depois gravado aqui também. Enfim, compartilhem aí com a galera, porque eu acho que hoje o papo vai ser incrível, né? Então, eu sou a Bruna, estou aqui com a Jana. Comigo. Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Nossa E eu primeira live. sou E Miguel você? Nissenbaum. Tudo bem? Maravilha. Show. Então, assim, a gente decidiu falar sobre esse tema, né, de olhar para o significado do trabalho, e aí a gente resolveu trazer o Miguel. O Miguel conheci mais melhor, né, recentemente, que eu fiz o curso do Miguel aí, que ele fez um curso de job crafting, que é um tema muito interessante e que eu realmente acredito que é uma ferramenta maravilhosa e que tem muito a se explorar ainda aí no mundo corporativo. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho aí dessa experiência do Miguel, como ele tem feito isso, como tem visto, né, tudo isso. Então, é uma grande honra para a gente ter você aqui. Muito obrigada, Miguel, pelo aceite, de verdade, viu? Imagina, um prazerzaço, Bruna e Janaína. Olha, acho que eu vou comentar a sinopse do filme, né, de como é que chegou esse tema, significado no trabalho, que é o tema central, né, do nosso papo hoje, né. Desde 2006 a gente trabalha aqui com psicologia positiva aplicada às organizações, ao desenvolvimento humano. Eu venho da área de treinamento, né, de DHO, projetos de treinamento, e quando a gente, meu sócio que é da área de psicologia humanista, eu não sou psicólogo, mas agora já mais de 20 anos trabalhando com o tema de desenvolvimento e as formações, né, por fazer especialização, a gente encontrou a psicologia positiva, que é uma vertente que evoluiu da humanista, mas com mais dados, estatísticas, métricas, que constantemente questionam o que ela pesquisa. Então, a gente tem mais fidelidade e tem muita intervenção aplicada na organização. E dentro do grande guarda-chuva do bem-estar, que essa ciência estuda, um dos temas é o significado na vida e tem uma vertentezinha, um nicho bem específico, é significado no trabalho. Como a gente trabalhava com pessoas dentro da organização, é, fez sentido, já que a gente vai falar de sentido, incorporar essas dimensões na nossa atuação, né? O job crafting, que eu já vou falar mais um pouquinho o que que é, nasce dessa pesquisa do significado do trabalho. Eu sou sócio da Mapa de Talentos, para quem não me conhece, sou parceiro da Líder Academy, uma comunidade de liderança humanizada, e também trabalho com redes de colaboração. Então, são temas que são correlatos, tem vasos comunicantes. Sou guitarrista também nas horas vagas, é um prazer como hobby ter a música. Eu uso muitas metáforas da música para falar de bem-estar, então essa visão mais ampla de quem eu sou, e um prazer estar com vocês, e agora é com vocês. Mandem bala, perguntem, vamos começar. Maravilha, Miguel. Prazerzaço aqui conversar um pouquinho com você. Então, aproveitar antes da gente mergulhar no job, né, da Jobcraft, dessa ferramenta maravilhosa, a gente vem percebendo que as pessoas dão um significado diferente em relação ao trabalho, né? Então, essas conexões, as pessoas, elas estão mudando, estão um pouco desgastadas. E como você tem visto isso? E o que você acha, em paralelo a isso, essa questão geracional, assim, em relação ao trabalho? Olha, é engraçado o que eu vou falar, né? Porque o sentido no trabalho não tem necessariamente uma correlação com a geração que a pessoa ocupa, nem com o papel que a pessoa ocupa, né? Então, quando a gente começou a ler sobre significado no trabalho, uma das coisas assim, primeiro vamos colocar em dimensões, né? Você pega propósito é uma coisa mais ampla, né? Até falar um objetivo de vida, é uma coisa que, vamos dizer, a tua vida pessoal e o trabalho precisa estar nesse grande guarda-chuva do propósito, o que não quer dizer que o trabalho precisa cumprir o teu propósito inteiramente, ou que você precisa estar completamente alinhado com o propósito da empresa, mas ele tem que contribuir para você alcançar esse horizonte, né? E eu sempre brinco que o propósito é um alvo e um movimento, não é uma coisa que a gente, se é uma coisa tão ampla, que é um objetivo de vida, você não vai alcançar, é uma coisa que movimenta a tua vida e você pode reformular. E o significado
É muito mais como é que a gente encontra a manifestação desse propósito nas pequenas coisas que a gente faz. Então, para dar um exemplo, eu estou aqui nessa live com vocês, conversando com pessoas que eu tenho apreço, eu sei que o papo flui, que tem provocações super legais, para mim traz muito sentido. Então, me aproxima do meu propósito. Então, as pequenas coisinhas que a gente faz no dia a dia, que conecta com o propósito. Então, eu sinto que tem uma desconexão, mas eu não acho que tem uma correlação com a geração, sabe? Uma geração está mais conectada ou menos desconectada. Tanto é que você tem pesquisas aí multigeneracionais falando de contribuição no trabalho, e as pessoas querem mais sentir que são reconhecidas e que contribuem no trabalho, independente da idade. Eu já vou comentar como é que surgiu isso. Então, eu não acho que tem um impacto de geração. As gerações manifestam significado de maneira diferente. O que faz sentido para uma geração pode manifestar de maneira diferente, para a geração Z pode fazer sentido diferente para a geração Boomer, mas o que eu tenho visto assim é muita coisa que surgiu da geração nova, da gente não aceitar algumas coisas que eram recorrentes em gerações anteriores, que meio que a geração boomer, millennial, isso até abraça, falou, vamos falar de equidade, ou seja, eu não vejo nenhuma mulher boomer falar que equidade não é uma coisa boa, por exemplo, a gente falar, então não tem a ver com geração, o momento de vida em termos do que a pessoa valoriza, o que ela quer do trabalho, aí a gente tem diferenças, tá? Mas quando a gente fala de encontrar sentido no trabalho, acho que é bastante democrático, né? E a gente sabe que, enfim, né, com a evolução da humanidade, o trabalho também foi ganhando outro espaço na vida das pessoas e parece que a gente está revisando mais uma vez o espaço que esse trabalho ocupa, né? E eu acho que as novas gerações vêm com provocações realmente muito importantes que fazem a gente realmente repensar um pouco nisso, né? E eu gosto muito quando você fala que as gerações elas só manifestam significado de sentido diferente. Então, não é que antes as pessoas não buscavam esse significado, mas a necessidade, né, mudou, né? Então, acho que isso é muito legal. E me leva a esse paradoxo de que a gente vê pessoas que estão excessivamente comprometidas com o trabalho e acabam tornando isso o centro da sua vida, né? E agora não falando nada do que é certo ou o que é errado, mas o que a gente vê de movimento. E, por outro lado, pessoas realmente desconectando. O que a gente mais vê é meme no Instagram, fazendo piadinha, né, de como que são as relações no trabalho, relação com o chefe, como, né, tipo, quando chega o fim de semana, aquela alegria e tudo mais. Então, parece haver um sofrimento realmente hoje em como esse trabalho está estruturado, né, em sentidos de relações, de organização, de processo, enfim. E esse outro lado de que, putz, trabalho é centro de tudo e eu faço isso da minha vida. Então, né, existe esse paradoxo também sendo vivido nesse mesmo momento, né? Tem esse paradoxo e é muito maluco porque, vamos lá, desconexão, o humor, a ironia, o sarcasmo em relação ao trabalho, eu acho que agora liberou um pouco mais, a gente tem mais liberdade, né? mais liberdade para falar algumas coisas, para fazer piada, inclusive para as empresas enxergarem um canal desse para fazer promo, ou seja, a gente tem esse espaço aí para fazer, e por um lado é bom, porque se leva a sério demais também eu acho ruim, mas eu acho que todas as piadas que são feitas também tem a ver com o estilo que a gente herdou de trabalho da era industrial. A gente herdou um estilo muito top-down, muito comando e controle, com relações tóxicas no trabalho, com pouca transparência, com pouco reconhecimento dos colaboradores. Então, a gente tem um cenário aí que acaba fomentando esse tipo de piada, que não faz mais sentido. Então, quando você vê piada, por exemplo, vou voltar lá para o presencial e não vão ficar só remoto. Então, tem muitos memes que surgem a partir de coisas que realmente já não fazem mais sentido. Então, a desconexão que eu vejo é porque as pessoas não têm voz dentro do trabalho, muitas vezes. Então, vou colocar duas dimensões. As pessoas não se conhecem, ou seja, elas não sabem o que querem. Então, o autoconhecimento é a responsabilidade tua de onde eu quero colocar minhas fichas, onde eu quero colocar minha energia, o que é significativo para mim. As pessoas não se questionam isso, elas estão lá
fazendo as atividades, e Piloto ao mesmo automático, tempo, né? piloto automático, Jana, e ao mesmo tempo a empresa não dá espaço, voz para essas pessoas dentro da organização, né? Então, esse é um ponto. E o pessoal que é workaholic e está tão comprometido, olha que louco, né? Não é, às vezes a pessoa até encontra sentido no trabalho, mas ela não abriu o escopo para falar, deixa eu olhar uma coisa mais ampla do trabalho, minha vida não é só o trabalho. Então, eu acho que tem gente que ama o que faz, que tem um trabalho com propósito, que pode chegar ao burnout, ou seja, vocês sabem disso, né? Ou seja, mesmo, esse é o ponto. Eu até brincar aqui com uma frase que é assim, escolha um trabalho que você ame e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida, né? E acho que cai um pouco o que você está falando, o que será? Precisa mais esse trabalho, né? Precisa? Ou será que essa exaustão também de trabalhar tanto que aquilo que você ama também vai nesse contraponto? E essa pressão de ter que, nossa, que o trabalho tem que amar o seu trabalho. Tem que trazer um significado muito para sua vida, né? Essa pressão, às vezes, de que, putz, você tem que ser feliz no seu trabalho, você tem que, né? Então, acho que é uma discussão também para a gente trazer. Você trouxe um ponto interessante, eu acho legal comentar como é que surgiu alguns estudos, pelo menos os que eu mais gosto de significado do trabalho, porque tem muita coisa, né? Uma pesquisadora da Yale, que chama Amy Bernevsky, que é a mãe do job crafting, junto com a Jane Dutton, começaram a estudar. Bom, legal, a gente descobriu que as pessoas que encontram sentido no trabalho são mais engajadas, são mais produtivas, e se elas não encontram outra dimensão, tipo um propósito mais amplo que o trabalho faz dentro, pode correr esse risco do burnout. Então, fazer o que você gosta. Tipo, eu tenho certeza que a Serena Williams e a moça da ginástica lá, americana, me esqueci o nome. Oxi! Bom, mas a Serena Williams, que joga tênis, teve burnout. Sim. Eu não tenho certeza que... Simone Biles. Ela ama o que ela faz, mas no ritmo que ela estava fazendo, no grau de exigência que estava demandado... No esporte tem bastante isso, né? No esporte tem bastante evidente, isso. Né? Essa questão é mais evidente. É mais evidente. Essa é mais evidente. Né? Então, eu vou começar de onde surgiu. Eu trouxe esses dois exemplos que são pessoas que eu tenho certeza que encontram sentido, mas talvez a maneira como elas estavam concentrando o tempo, energia e atenção não contribui até fazer com que o trabalho daquele modelo deixasse de ter sentido, né? Então, esse é um ponto. Então, o que a Amy descobriu? Que as pessoas encontram sentido. Primeiro, as pessoas que se conhecem mais encontram mais sentido, e aí conhece, não quer dizer que a pessoa tem consciência, ela conhece e manifesta o que ela gosta de, sabe, de manifestar de um determinado jeito, então ela é autêntica, então ela consegue colocar quem ela é no trabalho, e esse é um ponto relevante para encontrar sentido, central ali. E aí tem duas formas de se encontrar sentido. A primeira, eu encontro sentido na atividade em si, ou seja, eu consigo aplicar meus pontos fortes na atividade em si, ou seja, faz sentido aquela sequência de atividade. E o segundo ponto é encontrar sentido, um é do trabalho é a atividade, as tarefas, o que eu aplico, e o outro é no trabalho, o ambiente, ou seja, com quem que eu convivo. Então, um exemplo que eu costumo dar, eu posso ter um médico que tem vocação, ele adora o que ele faz, mas ele está num ambiente de um hospital onde, sei lá, a gestão é corrupta, onde falta recurso, onde os colegas não estão a fim de fazer nada, e aí ele não encontra sentido no ambiente. Então, na verdade, o ideal é você encontrar significado, podendo manifestar quem você é, encontrando sentido nas atividades que você faz e nos relacionamentos que você tem, né? Então, são essas dimensões que ela estudou, e a coisa mais maluca é que as pessoas que encontravam sentido não dependia de hierarquia. Você tem gente que é responsável de limpeza no hospital, que pode encontrar sentido no trabalho, porque ajusta o trabalho, trazendo a sua pessoa autêntica dentro do trabalho, conta piada para os médicos, deixa bilhete para os pacientes, e você pode ter um diretor médico que não encontra sentido no trabalho. Então, você tem executivos que também não encontram, que estão num alto cargo, com muita responsabilidade, porque subiram só porque o foco era status, ou a única forma que ele enxergava de contribuir e crescer era subir em hierarquia, e ele não encontra sentido. Então, começou Miguel, aí. Eu fiquei agora
assim, achei interessante isso que você falou, sobre significado. Será que o significado da vida tem muito mais a ver no sentido significado pessoal, que aí independe do cargo que a pessoa está, se a pessoa entende um significado de vida, e aí ela leva isso para onde ela estiver, inclusive no trabalho? Faz sentido de conectar assim, ou seja, a conexão é essa mesmo, né? Eu estou levando quem eu sou para o ambiente de trabalho e eu posso ser quem eu sou no ambiente de trabalho. Eu tenho encontro brechas, porque pode apostar que em termos de grau de autonomia, o diretor de hospital tem supostamente mais autonomia do que a pessoa que é responsável pela limpeza, mas ao mesmo tempo ela encontrou brechas para caminhos para ela colocar coisas que eram importantes para ela no trabalho, para ela poder manifestar quem ela é, mesmo que ela não fez isso consciente. Ela falou, eu Sim. vou arrumar um espaço para Para se melhorar as expressar. relações aqui, para me expressar, né? Mas faz todo sentido, tem conexão, sabe? De vida é mais amplo. Quando a gente fala, você tem que olhar dimensões como família, como o ambiente onde eu estou inserido, o bairro, etc., o propósito maior que eu cumpro dentro da minha comunidade, mas o trabalho tá inserido nesse grande guarda-chuva aí, né? Sim. Você É quer que falar, posso, eu vou falar, eu quero só fazer. É que conforme você foi falando, eu vi a pessoa no centro de tudo, né? Então, ela como pessoa no centro, entendendo quem se é, e aí ela replica em qualquer setor da vida dela quem ela se é. Aí, nesse caso, dentro do trabalho, ela tem um espaço que ela consegue expressar. Então, a pessoa que ela é afetuosa e ela tem esse espaço dentro do trabalho ela vai conseguir ser aquilo, né? Então, eu acho que talvez quem se é também impacta muito aí a percepção aí que eu tive do nosso diálogo aqui. sim, Diga, Bru. não, cai no que Diga, você Bruna. falou também do trabalho e no trabalho, né? Uhum. Porque aí tem também esse lugar de, putz, eu sinto que eu tenho espaço para ser essa pessoa aqui também. Uhum. Sabe, tem muito esse lugar. Não parece que eu posso ser, né? Expressar essas outras formas aqui dentro desse ambiente, né? E aí isso vai também perdendo essa força da pessoa ser autêntica ali naquele espaço, né? Perde. E você sabe uma coisa que as empresas fazem, e eu sempre critico, e quem tiver aqui ou não assistir depois vai vir falar comigo, é a questão, nossa, tem que ter fit cultural. Fit cultural que a pessoa se encaixa à cultura da empresa. E muitas vezes o que acontece quando a gente começa a desenhar em excesso o que é o fit cultural, a gente acaba trazendo pessoas que podem ser até diversas na origem, mas que têm um perfil muito parecido, sabe? É muito na maneira de se comportar e tudo mais. E o que a gente brinca é o seguinte, ó, legal, como é que você tem que pensar como é que essa pessoa vai somar para a cultura que você vai construir, né? Então, vamos falar, se os Beatles, todo mundo fosse igual ao John Lennon, talvez fosse chato. Como os quatro eram diferentes e até brigavam e tinha conflito às vezes, isso o resultado da convergência da diferença é que enriquece a organização em divergência de ideias, inovação, novas soluções. Eu queria ter reações aqui para passar para um. Exato, porque você falou um ponto que é algo que eu e a Bru, a gente fala sempre sobre esse negócio do fit cultural, sobre essa questão da inclusão, sobre essa questão da diversidade, que cai exatamente isso que você acabou de falar. Agradecemos aí, né? É exatamente isso. Porque aí você não tem a diversidade de fato, né? Você tem todo mundo em comunhão daquele fit, então a diversidade pode ser estética, né? Uhum. Pode ser aparentemente diversidade, aparentemente inclusão, mas o fit sendo tão parecido, eu de fato não tenho a diversidade que é necessário rico dentro de uma organização e tudo mais. Sim, e claro que assim, eu acho que precisa ter um ponto em comum entre essas pessoas, porque no final a organização ela tem uma missão e um propósito com a comunidade, né? Então ela existe por um motivo. Então talvez o fit cultural deveria ser aqui, não sei, né, jogando aqui, a gente se identificar com esse propósito, a gente querer fazer, né, esse propósito acontecer. Agora o como em questão de comportamentos, de valores, isso talvez poderia ser mais flexível, né? Você tem que ter, pelo menos, vamos dizer, aspirações e valores convergentes. O que eu digo convergente é que não precisa ser igual, ou seja, precisa caminhar próximo do mesmo lugar, né?
Saúde. Saúde. Show. E sabe que quando a gente estava conversando também, né, a gente falou sobre essa questão do propósito que você trouxe. Tem o Ikigai, né, que vem da cultura japonesa, que fala que realmente, às vezes, o que você se identificar como uma missão de vida, talvez não vai ser o que você vai ter como vocação mesmo, né, como profissão, de repente. Total. Então, para quem não conhece o Ikigai também, eu acho que fica aqui a sugestão de olhar para a gente também falar, putz, será que eu estou colocando toda a expectativa do meu propósito de vida no meu trabalho, sendo que às vezes eu não tenho espaço nesse ambiente para dar vazão a esse meu sentir, a essa minha vontade, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, acho que é legal também a gente conseguir olhar para a nossa dinâmica, e aí você trouxe, né, muito sabiamente sobre autoconhecimento, e entender em que espaços eu consigo exercer aquilo que eu gosto, o que eu sou bom de fazer, o que eu tenho habilidade, o que eu tenho paixão. Será que isso tudo está na mesma caixinha ou eu consigo separar um pouco isso e conscientemente exercer esses papéis de uma forma consciente, né? E para não frustrar nem a mim e nem a própria empresa, de repente. Eu acho que aí é a questão de quanto tempo você se dá para continuar fazendo aquilo, se você consegue realmente equilibrar esses pratos. E uma coisa que eu considero, se o do trabalho, que a atividade em si não te traz tanto, mas o ambiente é um ambiente que você gosta de estar e as pessoas são legais e tudo mais, e o convívio é bom, eventualmente, se você tem outra coisa que te atrai, mas em algum momento vai acontecer essa transição, ou deveria acontecer essa transição para que você faça alguma coisa que te traga mais significado, né? Porque tem a questão do tempo. A organização vai te demandar tempo e vai demandar uma determinada evolução. Então, eu acho que esse equilíbrio aí, para mim, tem às vezes prazo de validade, né, Bruna? E a questão só é o quanto que a pessoa consegue equilibrar, e às vezes a pessoa até consegue se manter, né? Dependendo do grau de estabilidade que tem. Eu conheço gente que é servidor público, numa atividade mais de rotina e que é bastante burocrática e que encontra significado em outras coisas, mas aí é uma escolha. Se a demanda cresce lá no serviço público, ou se ele quer subir no serviço público, talvez ele não consiga conciliar da mesma maneira. Mas eu acho muito saudável você ter consciência de que talvez você não encontre tudo numa mesma caixinha. E hoje tem uma vantagem: como a gente tem papéis múltiplos e as empresas aceitam cada vez mais os papéis múltiplos, o que eu quero dizer é, eu posso ser consultor em uma e ser empreendedor em outra, desde que os combinados estejam muito claros e que as entregas não sejam comprometidas enquanto estou tendo vários papéis, né? Então é normal você ter gente que na arte se encontra muito. Às vezes o cara é ator, é músico, ele tem ele consegue aproveitar melhor essas multipotencialidades. Ninguém vai julgar ele porque ele tem vários papéis ali, né? Você tem o Hugh Glory, que é do House, né? Que era do House, aquele Dr. House, é pianista de blues, ele gosta de tocar música. Talvez ele não é o melhor pianista de blues, mas ele consegue equilibrar as duas coisas. Então, acho que equilibrar esses pratos, né, papéis diferentes, vai ser cada vez mais aceito, porque os papéis estão mudando muito nas empresas também. A gente não é mais um cargo, a gente não é mais um título. E as Então, acho que possibilidades que a gente facilita. tem assim, de se engajar com outros projetos, né? Então, às vezes a pessoa sei lá, trabalha lá em finanças, mas é super engajada nos grupos de diversidade. Ou então a gente vê cada Onde vez mais. well-being. O de well-being, ou a gente vê cada vez mais comum essa fomentar o intraempreendedorismo, então as pessoas estão envolvidas em outros projetos que vão além da sua própria área, então acho que buscar essas oportunidades também são uma forma de fomentar aí o propósito, o significado, né? Sem dúvida. E aí, só para instrumentalizar isso e até chegar na parte do job crafting, né? Quando a Amy estudou, ela viu que as pessoas mudavam o quê? Mudavam as tarefas para conectar com quem elas eram, mudavam as relações e mudava a percepção. O impacto do meu trabalho não é só deixar o ambiente limpo, é deixar o ambiente mais leve. O impacto do meu trabalho. Hoje mesmo, eu saí de uma sessão com uma equipe de job crafting e as pessoas falaram: eu quero. Depois que o meu trabalho é tornar a vida das pessoas melhor dentro da organização, mais leve,
que eu impacte a vida das pessoas. Ninguém falou. Nas tarefas teve muita coisa de projeto, de resultado, conectadas com o negócio, mas no impacto todo mundo falou de coisas até mais amplas que são mais pessoais. Então, a partir daí, o que foi desenhado é um exercício, uma metodologia que a Bruna viu com detalhe. Ó, quais são as tarefas que fazem mais sentido para você, onde você quer concentrar tempo, energia, atenção, e não necessariamente você muda de função, às vezes quem nunca, no mundo corporativo ou até empreendendo, você está fazendo umas atividades que não impactam nem o seu cliente, não impactam nem você, e você faz por inércia, porque o processo é assim, sempre foi feito assim, ou eu não refleti para fazer e estou no piloto automático, como a Janaína falou. Então, revisar as tarefas sem necessariamente mudar de função, onde eu quero concentrar tempo, energia, atenção, os relacionamentos, quem é significativo, como é que é a forma que eu quero me relacionar, quem é a minha rede de apoio, e aí mudar essa percepção do trabalho. E aí as pessoas conseguem navegar com mais consciência nesse desafio que existe hoje, que agora a oportunidade está aí, da mobilidade interna. Você, Bruna, é um caso, né? A tua trajetória, de onde você começou e para onde você está na tua outra iniciativa, ou até convivendo essa iniciativa conjunta aqui, também é um caso exemplar. E Janaína também, né? Ou seja, ó, eu venho do segmento, mas eu estou apoiando outra coisa, e eu consigo contar a história de por que essa transição fez sentido, né? Não é uma coisa, ou seja, a narrativa está muito clara, né? De por que aconteceu, por que faz sentido. Para quem olha de fora pode ser meio maluco, né? Mas para quem está dentro e ainda faz sentido, é essa linha. E aí tem as atividades que as pessoas fazem. E a ideia hoje é conectar isso com as mudanças que acontecem na organização, do ponto de vista de estratégia, reestruturação. Acho que esse é o grande desafio, né? Porque a organização está cheia de oportunidades, as oportunidades vão, eu brinco que estão no ar, porque não é mais uma vaga, né? Às vezes a vaga nem existe, às vezes o projeto não existe, mas as pessoas exercitar isso e entender também se aquele é o espaço, né? Porque às vezes a organização não tem espaço para ele e ele não vai conseguir exercer isso fora, ou vai demandar muito tempo e tem que tomar decisão, né? Mas o Jobcraft nasceu nessa linha, né? De conectar as pessoas com os seus interesses, valores, pontos fortes, tarefas, relacionamentos, com as oportunidades que existem dentro e fora da organização, né? Saiu dessa reflexão, né? Sim, e eu queria muito aproveitar você aqui mesmo para trazer um pouco disso, porque quando eu vi na minha pós, né, de psicologia positiva, eu vi o job crafting ali, eu fiquei assim, como assim? Peraí, para tudo, gente, precisamos trazer isso para a realidade das empresas, porque assim, eu sei que você tem atuado muito com isso, né? Eu acho que você é um dos maiores especialistas aqui no Brasil, se aprofundou muito na metodologia, tem feito muita diferença, realmente transformado ambientes e jornadas pessoais mesmo, né? Mas ainda eu acho que realmente é pouquíssimo falado mesmo entre as organizações, ainda mais quando a gente olha para médias, né? Em pequenas empresas, talvez também, enfim. Até as grandes, né? Eu acho que até as grandes. Até as grandes. Então, acho que é um processo de descoberta ainda. E eu queria muito, realmente, a gente queria muito fazer essa live para mostrar que isso é uma ferramenta prática, né? Para esse desafio que a gente começou falando aqui sobre significado. Eu acho que nunca foi tão relevante como esse momento atual da gente repensar um pouco isso. E eu acho que o mais curioso é que o job crafting, quando ele é feito dentro do ambiente de trabalho, no coletivo da equipe, ele se torna muito mais poderoso, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. Assim, vou trazer alguns exemplos. Primeiro que é um trabalho de formiguinha, gente. Você falar é uma coisa, bater todo dia, falar todo dia, trazer exemplos e encontrar brechas para onde as pessoas se interessam e começam, né? Às vezes uma pessoa começa e contagia o restante do time, né? Então, o que é interessante é o seguinte, né? Todo mundo fala que você vai fazer uma mudança na organização, você quer pedir inovação das pessoas ou ideias das pessoas, e as pessoas não se envolvem, porque a gente diz que está aberto, mas na verdade a grande maioria das empresas ainda define isso de maneira de cima para baixo, e os líderes também seguem esse modelo de comando e controle. Então, assim, quando a gente encontra um líder que encontra um espaço para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de discussão,
aí a gente agarra com unhas e dentes, assim, ó, vamos lá fazer, e você vai ver como é bom para o desafio que vocês têm. Então, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Casos práticos, e aí a gente tem casos tanto em empresas maiores, como empresas médias. Então, o que eu vou falar é que não tem a ver com o tamanho da empresa, tem a ver com o nível de consciência de quem está dentro da empresa, o grau de consciência do teu sponsor do projeto, sabe? É nessa linha. Uhum. Show. E você consegue trazer para a gente, por exemplo, um case assim de algo que você percebeu que mudou? Porque assim, eu acho que o job crafting ele realmente é um convite para esse indivíduo se cavucar um pouco, né? Porque Uhum. aí às vezes a gente fica, e é normal, porque a gente às vezes tem tanto demanda de trabalho, é uma carga às vezes excessiva, a gente está ali naquele lugar de, nossa, você não consegue nem dar um respiro, né? E tanto trabalho que às vezes a gente realmente deixa de enxergar essas oportunidades, né? Então acho que o Job Perfeito. Crafting é um convite para você dar uma parada, refletir um pouco sobre si e aí você encontrar oportunidades. Você tem algum exemplo assim de que nitidamente mudou alguma dinâmica de equipe ou uma história de uma pessoa mesmo que Tenho, tenho, passando por eu, isso? eu vou trazer dois exemplos. Eu tenho um cliente médio, que é de Limeira, que na verdade são uma empresa de outsourcing de contabilidade, né? E eles começaram a migrar do modelo de vertical, sabe? É hierárquico, setor fiscal, setor. É muito tradicional ainda esse setor, né? Falou, não, vamos trabalhar em squad. Tem uma equipe que é pelo menos autossuficiente, que tenha recursos, ferramentas, autonomia para atender uma determinada carteira de clientes. E aí, a coisa mais maluca é que a gente aplicou o redesenho, ou como foi traduzido aqui, até depois eu falo do termo job crafting, mas eu vou dar um exemplo, depois eu comento. É, e aí tem olha que louco, um analista sênior fala, olha, eu estou estudando muitas coisas relacionadas à tecnologia da informação e automação, porque a gente trabalha com RP e tudo mais, bem técnico, né? Me interessa isso, eu quero ensinar as pessoas dentro da organização isso, ou seja, além de poder aplicar, ensinar os outros, e eu sei que vai ajudar porque as minhas automações vão fazer com que a gente concentre energia em atender melhor o cliente, em entender os desafios que ele tem, em vez de ficar fazendo coisa burocrática ou inserindo nota. Então, isso é uma coisa que, se não tivesse tido o exercício do redesenho, do job crafting, ele não teria espaço para propor esse tipo de mudança. Aí, o que vem a seguir é que é a coisa mais bonita. Olha, para você, eu sei que você está sobrecarregado com o cliente que você atende, por isso você não consegue cuidar dessa tua aspiração aí da automação e de outro tema que você está estudando. Vamos pensar, e aí ele traz uma pessoa que é abaixo dele, olha, eu vou treinar essa pessoa que está abaixo de mim nessas coisas mais burocráticas, porque eu acho que ela vai evoluir, ela é bem júnior e ela precisa aprender esses processos mais tradicionais para poder cuidar das automações. Então, assim, além dele mudar para ele, esperar que o líder abra espaço, ou que a empresa abra espaço, ele foi achar um espaço que estava conectado com alguém do time dele que poderia se interessar por essa evolução, e aí a coisa aconteceu, ele começou a cuidar mais desse aspecto de automação, né? Que era importante para a empresa, era importante para ele, mas a empresa precisava. E uma outra moça com o mesmo cargo, no mesmo squad, falou: olha, eu quero trabalhar a jornada do atendimento ao cliente, experiência do cliente, né? E eu preciso arrumar tempo também, porque meu tempo está muito nessa rotina do dia a dia, na sobrecarga. Então, ela redistribuiu a carga de trabalho para uma outra pessoa, ou foi automatizar algumas coisas, ou deixa de fazer algumas coisas que não fazem sentido nem para mim, nem para a empresa, nem para. Então, tem novos combinados, né? Tem novos combinados em relação ao que eu vou fazer, e também tem combinados de apoio quando você chega numa equipe. Então, muito. Hoje mesmo eu vi 7 pessoas, uma equipe de PPs de RH, de áreas diferentes. A gente colocou, depois que a pessoa apresentou o redesenho,
quais são as suas apreciações, ou seja, o que você aprecia na proposta da pessoa e quais são as suas ofertas de apoio, né? Então, o apoio não é só do líder, né? O apoio são dos colegas, um com o outro. Ó, eu quero incorporar isso aqui, eu sei que você tem um perfil mais estruturado e eu não, me ajuda com isso aqui. Então, saem uns combinados muito bonitos, assim, de momento de reconhecimento e de apoio mútuo, né? De colaboração, e acaba aliviando a sobrecarga, porque ó, tem uns combinados, ó, todo mundo concorda que a maneira como a gente está fazendo reunião no time não aporta. O que a gente pode mudar? Então, tem muitas discussões que vêm do time. Outro dia, até, com essa empresa de contabilidade, a gente sentou para assistir uma reunião do time e as propostas vinham deles, assim, ó, não, a gente vamos medir dessa forma, vamos mudar tal coisa, eu acho que dá para estruturar desse jeito. Então, a gente, sabe, nem intervém mais, o pessoal incorpora a linguagem e vai usando isso como ferramenta de gestão mesmo, né? Essa é a evolução ideal, né, para caminhar nesse processo, né? E, e nas indústrias que você não tem tanta autonomia, eu sei que vocês conhecem bem indústria vertical, a gente usa isso muito para processos de inovação, de novas estruturas, ou seja, não vai mudar o teu cargo, talvez não mude você ser líder de linha de operação, mas como é que a gente pode tornar as nossas relações, redesenhar as relações e dar oportunidade também para as pessoas, quando vem uma melhoria contínua, se manifestarem, dar voz, né, para as pessoas. Miguel, a gente tem uma pergunta aqui da Thalita. Miguel, a comunicação entre as gerações tem sido desafiadora. O que você recomenda? Legal, né? A gente fala das gerações muitas vezes por ponto de conflito, né? Gestão de conflito de gerações, né? Eu gosto muito de falar de gestão de convergência. Então, por exemplo, né? A gente tem gerações, nesse caso que eu contei, essa pessoa que queria fazer automação tinha 23 anos e tinha gente, né, o líder dela deve ter quase 60, vai beirando o final dos 50 para 60, mas conseguiram se entender. Na verdade, assim, a líder dele também é nova, mas o diretor é um pouco mais. A gente conseguiu se entender, né? Fazer essa convergência de diálogo, né? Então não depende tanto de geração, mas da pessoa ter consciência de onde ela vai contribuir e como um pode aprender com o outro. Acho que esse é o grande exercício, né? Quando não tem vontade, não tem interesse, ou quando tem, aí é mais desafiador, não adianta você tentar engajar. Eu conheço gente da geração boomer que é desengajada, que não quer nada com nada, e gente da Z que também não quer nada com nada, então eu não gosto de generalizar. Eu acho que tem que ter esse ponto de curiosidade de um entender o outro, um entender como funciona a cabeça do outro e a ambição do outro também, porque também nas gerações, eu acho que tem um ponto que tem gente na nova geração que não está a fim de ser líder. A gente tem esse movimento. Eu não quero ser líder porque os líderes estão exaustos, porque não faz sentido para mim, ou porque eu quero ter a minha flexibilidade de não ter que ter a responsabilidade com o time comigo. Falo, tudo bem, tá tudo certo, desde que a contribuição dele esteja clara e ele tenha consciência de até onde ele pode evoluir, que ele pode evoluir como especialista. Então, é mais esse tipo de diálogo, né, que eu acho que a gente tem que procurar os pontos de convergência, que gestão de conflito com tanta gente diferente eu acho super, super desafiador. E eu quero trazer um dado em relação às gerações, tá? A gente fez uma pesquisa no final de 2023, que foi publicada num congresso em Granada, lá no início de 2020, em abril de 2024, e a gente descobriu, olha, a faixa não eram umas 80 pessoas, a faixa era de 22 anos até 60 e poucos anos, 63 anos, e com essas discussões sobre significado no trabalho, a gente perguntou se o sentido do trabalho tinha mudado, se as relações do trabalho tinham melhorado, né? A gente fez uma série de perguntas para entender se tinha alguma coisa relacionada à geração, e a coisa mais maluca é que, independente de hierarquia, independente de gênero, independente de geração, as pessoas encontravam mais sentido
no que estavam fazendo, e inclusive nas relações que elas tinham com times diversos também, generacionais. Então, acho que é muito olhar para dentro e entender o que faz sentido para a pessoa, como é que um apoia o outro, né? Não olhar o redesenho do ponto de vista individual. Eu sei que é desafiador, tá? A gente tem muita piada também sobre a geração, tipo, licença para mãe de planta, não, coisas que eu já ouvi assim, o pessoal brincando, mas mas é nessa linha de você entender, tem um limite aqui também, né? Não tem que ver o que faz sentido para a organização para as duas E gerações, tá né? saindo, tipo assim, matérias absurdas, né? Eu O tava da vendo, Forbes, né? Hoje a gente leu, né? tipo assim, os líderes estão preferindo contratar, trabalhar Aí, com IA do que com a geração Z. Então, assim, eu fui num congresso também recentemente que eu achei muito legal a observação que ela fez. Eles estudaram bastante a geração Z e falou assim, gente, olha aqui as características da geração Z. Quando a gente estudou o início da geração Millennium, tem um monte de característica similar. Talvez seja a Sim. fase de vida do que a característica da geração em si. Então, como a gente acomoda novas gerações? Acho que assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu nem sabia, nem pensava se eu queria ser líder ou não. E essa geração ela já está pensando, quero ou não quero. Então, assim, também às vezes é fase, né? Ele precisa vivenciar ali aquele mundo primeiro e fazer. Ele vai trazer desafios de pessoas que estão ingressando agora no mercado de trabalho, como a gente que agora já não é a geração que ingressou, né? É essa outra, como a gente também se prepara para acomodar uma geração nova que está vindo, que não conhece, que vai, né, adentrar, que tem uma outra cabeça, sim, claro que vai ter características específicas, mas acho que sempre teve esse desafio, na verdade, né? Acho que sempre teve o desafio, inclusive, do Baby Boomer com o milênio que estava chegando. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca vai perder de vista. Eu acho que são desafios que tem, vem, como você trouxe muito bem também, Miguel, vem com provocações interessantes, importantes, mas também esse lugar da gente colocar esses limites, também de embarcar essa pessoa, né? Fazer um onboard dessa pessoa nesse lugar mesmo, e trabalhar essa paciência, trabalhar esse olhar de cuidado, de entender como que as coisas estão, mas também provocar uma mudança que às vezes é necessária e ninguém conseguiu mudar antes, né? Então Eu acho que diminuir os egos, eu acho, né? Diminuir os egos, falar, gente, diminuir os egos e eu acho que a conexão humano para humano, sabe? Eu acho que está aí o segredo, né? Às vezes as pessoas não conhecem exatamente quais são os hobbies das pessoas, os interesses, e são coisas que eu particularmente gosto de perguntar, porque sempre num hobby, no interesse, tem uma manifestação de um talento, de um ponto forte da pessoa, uma visão mais ampla. Olha, eu podia chamar essa pessoa para fazer determinada coisa. Então, vou contar. A gente descobriu, por exemplo, num projeto de acelerar a inovação numa indústria, que tinha muito atrito na equipe de pesquisa e desenvolvimento, porque era uma equipe multidisciplinar, muitos produtos, e aí tinha um comportamento da pessoa que a gente colocou para coordenar o grupo de inovação, que não era porque ele era o mais inovador ou que ele conhecia o produto, mas é que ele era o mais diplomata, ele se dava bem com todo mundo, a gente brincava, ele colocava as borrachinhas nas arestas da mesa, o pessoal não se machucar, e aí criou meio que uns ritos, né, para evitar conflito. Isso ajudou muitíssimo para que ele pudesse, no redesenho dele, porque ele tivesse um papel diferente, né, dentro da organização. E em relação à geração Z, eu tenho um caso muito legal de uma herdeira de uma empresa familiar em Santa Catarina. Então, você fala, herdeiro, né? Se fosse a geração boomer, milênio, você tem que rodar em todas as áreas, você vai ter que varrer chão, limpar banheiro, ou cuidar do depósito, para aprender o negócio, porque eu comecei assim e tudo mais. A gente falou, olha, você começou assim porque era o grau de consciência que as pessoas enxergavam. Talvez para ela, e foi muito legal, porque ela falou, olha, eu olhei no mercado e eu sinto que eu tenho mais oportunidade de desenvolver essa parte de sucesso do cliente e ter uma oportunidade grande dentro da empresa da família. Só que eu quero fazer, e a gente criou um modelo, falou, vai fazer um momento de 6 meses trabalhando no projeto com um supervisor, com o pai um pouco envolvido no processo. Então, todas essas coisas vieram no Job Crafting
E ela é Z, contribuiu com o processo, o pessoal estava feliz com o resultado dela, mas ela tinha muita clareza do que ela queria fazer e do que ela não queria se sujeitar. Então, a gente fez uma intermediação, falou, não, você precisa dar ouvido, senão você não... Se você quer que os seus filhos estejam próximos da empresa, talvez você precisa tratar de uma maneira entendendo os anseios, as contribuições deles, né, a forma de trabalhar, talvez ela não precisa, como é sucesso do cliente de uma empresa de software, talvez ela não precisa estar 5 dias da semana no trabalho, então, e ela também precisa entender que ela está lá como uma colaboradora. Então, tem umas posturas que você vai trabalhando dos dois lados, e quando você tem diálogo e essa curiosidade de entender quem é o ser humano que está do outro lado, eu acho que a coisa tende a funcionar melhor, tá? Miguel, tudo que você foi contando agora aqui no finalzinho, a única imagem que me veio assim, que tudo isso é o bem-estar. Tudo que você acabou contando, o quanto contribui dentro de uma organização o bem-estar. Mesmo que a empresa não tenha um espaço, mesmo que ela não nem olhe para isso, todo esse job que você, o Jobcraft, essa ferramenta, então automação, olhar o que o indivíduo quer, o quanto cada detalhezinho do que você foi contando, o quanto ele promove bem-estar ali naquela organização. Eu só consegui, você foi falando, só vinha a narrativa embaixo. Isso é bem-estar. Isso é bem-estar. Isso é Mas bem-estar. total. Total, assim, quanto que link exatamente aqui, o Wellbeing Now, e o quanto é impressionante que pequenos detalhes, pequenos movimentos, isso que você falou da automação, isso que você falou, então uma pessoa de 60 anos, mais um jovem, essa comunicação, o Jobcraft ajudar nessa comunicação, isso promove com certeza bem-estar ali entre a equipe, enfim. Então, meus parabéns, é incrível como essa ferramenta ela vai amplificando o bem-estar em diversas formas. O que eu ia comentar, Jana, até é bom você trazer, que a gente tem que tratar o bem-estar como mudança, como centro da estratégia. Eu sempre coloco isso, porque se a gente quer que a organização seja longeva, sustentável a longo prazo, que as pessoas estejam engajadas e produzam, tem que colocar o bem-estar na maneira como a gente trabalha. Então, tem que olhar a carga de trabalho, não só porque a NR1 está aí, está todo mundo assustado, né? E a gente que trabalha com bem-estar, por um lado, tá vendo uma baita oportunidade, mas tudo bem, isso é outro papo. Mas mudar como a gente trabalha, né? Como é que a gente se reúne, como é que a gente conversa, como é que são os diálogos, como é que a gente se comunica. Perdão, você revisita todo o contexto, né, da empresa, né? Você vai, é isso que você está falando. Desculpa te interromper, que eu queria falar. Não, mas é isso mesmo. Aí, É isso mesmo. E aí, claro, todas as outras intervenções da gente medir e promover segurança psicológica, de ter conversa sobre saúde mental, ou seja, tudo é válido, mas se você não muda as relações e a forma como a gente trabalha, até brinca, é meio paliativo, né? As pessoas estão doentes porque o modelo de trabalho não funciona mais e porque o que a gente está demandando delas é irreal, e a gente às vezes oferece mindfulness, a pessoa não tem tempo de meditar, não tá, ou tem um líder tóxico e não vai fazer aquilo. É o analgésico, né? É o analgésico. Então, assim, eu gosto muito da ideia de colocar o bem-estar no centro da estratégia, inclusive pensando aí a inteligência artificial e o bem-estar. Eu falo, olha, para aumentar o potencial das pessoas e para que elas não investam energia em coisas que elas não conseguem gerar valor, né? Que não que é substituível, né? Tem coisas que são únicas, né? Então, alguém fazer a pergunta correta para saber o que pode automatizar, não é a IA que vai fazer. A relação da pessoa com o cliente, de promover um relacionamento mais profundo com o cliente, não é, a IA pode ajudar, mas não vai criar o conceito ou o fio, né? O que a marca quer passar. Então, eu vejo oportunidades aí com essas mudanças, né? Até vou responder uma pergunta anterior, Bruna, que eu me empolgo aqui, a gente já pode ir fechando. Mas o que acontece? Como a gente tem um mundo muito complexo, com tantas mudanças, é muito fértil para que a gente, com as nossas intervenções de bem-estar, entre nas organizações. Porque, cara, o mundo lá fora
tá uma loucura, caótica, complexa. Se a gente não conseguir gerar pelo menos um nível de confiança, de segurança psicológica entre a gente para navegar nas tempestades que a gente não tem controle, a gente não sobrevive como organização. Então eu vejo uma excelente oportunidade nesse momento de mundo que a gente está vivendo para a gente aplicar as intervenções que vocês na Wellbeing Now fazem, que nós aqui na Mapa de Talentos, Líder Academy fazemos, né? Perfeito, não, ótimo colocado, sim, e eu gosto muito desse olhar do bem-estar, a gente ampliar o olhar do bem-estar, né, o bem-estar como realmente um elemento de cultura. E, Miguel, a gente tem uma pergunta final que a gente gosta de fazer para todos os nossos convidados, e a pergunta é como o Miguel cultiva o bem-estar dele, como que você cultiva, Miguel, o seu bem-estar próprio, assim, de si? Ó, tá vendo ali no canto, ó, não sei se você consegue ver, tem um Sim, violão ali. Violão. Então, a música, claro, voltei com atividade física, porque é importante para todo mundo, mas eu não sou um grande atleta, né? É algo que pega tanto, mas eu sei que é relevante. Tenho aumentado e tenho encontrado prazer em caminhadas onde tem algum contato com natureza, mas a música sempre foi um fator de introspecção, de você olhar para dentro, de você ter disciplina, de você entender, às vezes, que tem momentos que você não está tão inspirado, então nesse ponto a música ajudou muito, até trabalho em equipe, né? Agora eu não tô com banda, não tô tocando, mas para você ouvir o outro, né? Porque uma das coisas que a gente fala, né, não é você se ouvir, né? Um bom músico, ele se ouve, mas principalmente ele ouve os outros que estão com o outro, então, tocando com ele. Então a música é uma forma de cultivar o meu bem-estar desde os 13 anos que eu pratico isso e gosto, menos do que deveria e gostaria, mas sempre arrumando um espacinho para que esteja presente. E claro, meditação eu gosto de fazer, aprendi a fazer, é algo útil. Não vou nem dizer para trazer paz, porque outro dia eu estava lendo uma mensagem do monge budista, achei muito legal. Ele falou: ó, a meditação não vai te trazer paz, ela vai te trazer clareza de ideias, ou seja, vai ter muita clareza de onde você está sentado, o que você pode fazer, o que você não precisa agir, espera. Então, nesse ponto ajuda bastante, tá? São as coisas que eu gosto de fazer para cultivar bem-estar. Eu acho que cada um tem que encontrar a sua fórmula, tá? Eu acho que vocês também concordam, né? A gente pode dar nós especialistas podemos dar uma série de repertórios, mas cada um vai encontrar aquilo que faz sentido. A única coisa que eu acho é que tem que ter trabalho, tem que ter olhar para dentro, não pode ser tipo, meu autocuidado é ver TV. Entendeu? Por exemplo, né? Ou olhar Instagram, não é autocuidado, nem pausa. Não é pausa, gente, pelo amor de Deus. Incrível, muito bom saber dos seus hacks para você cuidar do seu bem-estar. A gente viu aqui alguns comentários, né? O Sérgio, meu pai, inclusive, está sempre em todas as nossas lives aqui. Ele fala que ele está aprendendo muito com a gente. Foi um grande líder aí, né? Eu acho que ele tem trazido umas reflexões bacanas. Ele falou, né, quanto que a escolha do líder e o monitoramento do líder, né, é importante para não se tornar tóxico mesmo. Realmente, o líder tem uma alta influência aí nas equipes. Miguel, nossa, uma alegria gigante de receber nessa noite, de você estar aqui com a gente, trazendo seu conhecimento de uma forma tão aberta, né? De você ter aceito esse convite aqui. Aprendi muito mais ainda com você. Quem não conhece o Miguel, gente, sigam ele, conheçam o Mapa de Talentos, levem aí para as organizações. Tenho certeza que vocês vão adorar, curtir demais o trabalho, vão ver resultados muito incríveis. E a casa está aberta aqui para você, Miguel. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos também que estiveram aqui com a gente. Continue espalhando turma. Seu trabalho maravilhoso. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada, obrigado, pessoal. Jana. Obrigado, Bruna. Um abração para todos. Abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.